Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. A minha infância não foi diferente das outras meninas, né? Comecei a jogar futebol na rua. Não tinha time de futebol feminino naquele tempo, né? Então sempre estava misturado com os meninos. Sempre estava jogando bola na rua, sempre estava jogando derruba latinha na rua, tampando o meu dedo na rua também. Então foi desse jeito, comecei a jogar com os meninos. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola. Toda criança tinha aquele sonho de ser jogador de futebol. E eu era a única menina no meio dos meninos que tinha o mesmo sonho. Eu vou mostrar pra você, mané. A galera que joga futebol, independente do gênero, desde o comecinho, né? E na escola, né, poucas meninas que jogavam. Mas eu lembro basicamente mesmo na rua, brincando com a galera, com os moleques, sempre. Aqui, minha infância todinha foi aqui, né? Toda vez que eu venho aqui são lembranças boas. Joguei, fui campeã, graças a Deus. O ano que eu joguei, fui campeã. E feliz, né? Joguei com masculino. Eu lembro que foi uma guerra para eu jogar. Que você não tem noção da guerra que foi. Tem homens que aceitam tranquilo, mas tem homens que às vezes, no futebol mesmo, às vezes a gente dava uma caneta, dava um chapéu, você já via eles vindo com maldade. Sempre tem aquelas piadinhas, né? Mas o talento supera qualquer coisa, né? Desde a infância. Então a gente acaba ficando aquela menina diferenciada no meio dos meninos, fazendo a diferença. E aí tem aquele tipo de coisa que tem que aguentar, né? Por que é tão diferente? Por que é tão surpreendente uma menina jogar bem futebol? Por que é tão surpreendente ter uma repórter, ter uma jornalista que entende de futebol, que está concorrendo com todo mundo ali? Mais distante do que isso, a gente teve uma proibição de 4 décadas aí em relação à prática por parte das mulheres de futebol feminino, assim como de lutas, de outros esportes. Isso tudo foi dificultando o desenvolvimento. A gente ficou estacionado, né, por décadas em termos de prática e de desenvolvimento do futebol feminino. Eu acho que essa proibição de 40 anos, na verdade, com certeza nós sabemos que é um atraso, não só na modalidade, não só no esporte. Acho que as mulheres foram vetadas de praticar, de exercer a sua cidadania, não só no esporte, mas em todos os aspectos. Então, assim, com certeza é um atraso muito grande. Foi proibido, mas estava crescendo, porque você não proíbe algo que não incomoda. Então, teve um momento que o futebol, lá atrás, que o futebol feminino já começou a crescer, começou a incomodar, e a partir daí teve a proibição. Enfim, são vários pontinhos aí que vão se somando e eu acredito que vão ajudando a explicar esse motivo de o crescimento da modalidade ser tão tardio, né? Minha mãe me chamava muito de macho e fêmea. Porque tu tinha que ter vindo, era homem, só macho e fêmea. Passa pra dentro, só macho e fêmea, que não sei o que, não sei o que. Então, naquele tempo, eu não me via assim, eu sou um homem. Claro que não, né? Nem hoje, né? Naquele tempo e nem hoje. Só que era difícil, porque minha mãe achava que só porque eu fazia coisa de homem, que só porque as brincadeiras eram de homens, que eu não podia brincar. Cara, minha mãe sempre apoiou, sempre. Minha mãe nunca ligou muito pra esse tipo de situação, não. Sempre digo que a minha mãe é de interior, mas a mente é muito avançada. Então, ela não ligava muito. Às vezes era até motivo de piada, né, entre as pessoas, assim, os vizinhos. Mas minha mãe nunca ligou, não. Sempre me deu incentivo.
Para nós que tá no meio, eu nunca me vi diferente de um menino jogando futebol. Só que a visão para quem via de fora era sempre coisas negativas, que mulher não podia fazer aquilo, que era anormal uma menina estar num campo de futebol, 11 de cada lado, tinha 11 meninos, do nada tinha eu no meio dos meninos. E eu lembro que uma vez eu tomei uma rasteira de um menino e a mãe dele acabou brigando comigo, porque ela não aceitava que eu jogasse no meio dos caras. Mas o que ela tá fazendo no meio dos meninos? Se ela é menina, mas já ficou no passado, né? Acho que uma das histórias mais chatas que eu já passei foi quando eu jogava futsal em Santa Catarina. A gente foi jogar em Caçador. E em Caçador, o ginásio lotado. E aí os torcedores começaram a me chamar de macaca. Ah, essa macaca. E me xingando de macaca, de negra, de preta. Bastante. Acontece, né? No dia a dia, eu acho que não só dentro do futebol, mas tá aí no dia a dia da gente, cara, né? A pessoa te julga pela aparência, pela forma física, sempre assim. Eu não era macaca, só que eu era negra. Eu não posso, alguém me chamar de negra, eu não posso falar, eu sou negra. Eu amo minha cor, eu sou negra. Porém, meu treinador sentiu muito, ele estava revoltado com os torcedores me chamando de macaca. Ele parou o jogo, pediu tempo e reuniu todas as atletas e falou, cara, tá acontecendo isso e isso, nós não vamos jogar se eles não tirarem os torcedores. Em respeito a Robinha, nós não vamos jogar. Foda, né? O treinador, ele conversou comigo, Robinha, tu não pode deixar isso acontecer. Não pode. Mesmo você sabendo que você é negra, você já passou por muitas coisas, algumas situações você não precisa passar, entendeu? Você não precisa passar por aquilo. E eu fiquei pensando, né? Então, no momento, aquilo não me machucou. Depois que eu parei para pensar, foi uma coisa muito desagradável, uma coisa que me machucou muito, que depois fiquei muito ferida. Cara, eu saí um pouco tarde, porque eu tive a oportunidade com 19 anos, na verdade, né? E aí eu fui para São Paulo e tive a oportunidade de jogar no Juventus da Moca, né? Que é um time tradicionalíssimo lá em São Paulo. Eu saí de casa, né? Saí de casa com 14 anos. Assim, meu pai, ele gostava de futebol, mas não que eu jogasse futebol. Hoje em dia, pela cabeça, por tudo que eu já vi, passei no futebol feminino, eu entendo que ele não tinha o preconceito ou que ele não gostava que eu jogasse futebol. Ele tinha medo do que poderia acontecer comigo de estar jogando futebol. Sim, né? Mas a gente escuta falar muito, que aconteceu muito com algumas atletas, né? Assediar até atletas de menor, né? Isso aí não pode acontecer nunca. A mais chata foi quando eu vi um rapaz prometer uma titularidade para uma menina, para ela sair com ele. E isso foi o que mais... E a menina vivendo o sonho. Eu já presenciei em alojamento mesmo, às vezes a gente chegar de um treino, não ter o suficiente para comer, vai para um treino sem café da manhã. Eu já passei por isso. Eu lembro que eu fui jogar no Piauí, e o rapaz tinha montado um time. E aí eu fui, né, na expectativa de, sei lá, melhorar. E aí ele ficou de pagar a gente, não pagou. Eu fui para São Paulo, eu lembro que eu liguei pra Di na época, a Di que é a minha assessora. Liguei pra ela na época e eu fiquei no aeroporto esperando, não tinha passagem nem pra ir pra um lado pro outro. Eu saí do Piauí, fui pro interior de São Paulo, que eu nem conhecia a cidade. Eu chegava em sair de casa às 7h pouca da manhã, chegava às 11h30 da noite, pro outro dia treinar de novo. Eu, há 2 anos atrás, eu tinha que trabalhar, né? Que eu recebi um salário para jogar futebol, porém não era um salário que eu conseguia fazer todas as minhas coisas. Né? Eu vim de uma família humilde, minha mãe é doméstica, então morava eu, minha mãe e meus irmãos, então a gente sempre tinha que dividir as despesas da casa. A gente fica adulto, vai crescendo, né? Vira mulher, tem as suas contas, tem aquelas coisas.
No futebol feminino era só uma ajuda de custo que os clubes davam pra gente e a gente procurava os clubes pela faculdade para estudar. E muitos clubes às vezes, só tem ali a alimentação, as meninas que não moram no alojamento, a passagem, né? Vejo muitas dessas ainda. Às vezes já liguei para minha mãe, eu tinha que ligar para ela e falar para ela que estou fora de casa, então eu tinha que ligar para minha mãe e falar para ela que, mãe, eu estou mandando um dinheirinho para te ajudar, mas eu tive que ligar para ela para pedir um dinheiro para me conseguir me alimentar. Então... Cara, acontece muito disso. Ainda hoje, né? Mesmo ainda com a visibilidade ainda tá caminhando a passos lentos, mas ainda assim saindo do lugar. Nunca pensei que ia sair, né? Porque é interior, e aí quase não se falava naquela época de futebol feminino. E aí um dia eu tava jogando bola assim num campinho e me apareceu um senhor assim de longe. E aí ele perguntou se eu queria jogar, né? E a gente meio que sem saber, leiga, né? Nova. Peguei a oportunidade e falei, não, quero. E aí depois eu fui descobrir que ele era pai do Davi Luiz, jogador, né? Zagueirão. Porque eu não achei que eu ia chegar onde eu cheguei. Às vezes eu chego em casa assim e a molecada sente orgulho de me ver, né? E a gente não tem aquela coisa dos caras, né? Carro de luxo, né? Uma mansão, mas você é exemplo pra eles, é legal, cara. Isso é muito importante pra mim. De todos, pra mim, o que me dá mais orgulho é você ser exemplo pra garotada. Vinha, jogava no barranco, caía, machucava, me ralava toda. E agora a gente vai lá jogar num DFD, jogar lá no Bezerrão, jogar na Arena do Corinthians, na Arena da Amazônia. Pra mim foi uma coisa totalmente diferente. Primeiro campeonato mineiro meu, eu joguei com o Atlético Mineiro e a gente foi campeão mineiro. Aí tem o jornal lá, né, de Belo Horizonte. Saiu bem a gente na capa do jornal assim. E todo dia de manhã ele passava na padaria para comprar o jornalzinho e sentar lá em casa e ler. E aí saiu a gente, eu bem com a medalha do campeão mineiro, assim, bem na frente, todo mundo assim, nós com o troféu. E aí na capa do jornal de Belo Horizonte, aí todo mundo que já tinha passado viu ele na rua. E antes dele chegar na padaria, o pessoal falou, ei, sua filha tá no jornal. E aí ele já nem imaginava que era por conta de futebol, que o pai já pensa, aconteceu alguma coisa ela fez, né, pensando. E aí quando ele chegou na padaria, ele viu a capa do jornal, assim, um pôster, né, nosso do futebol feminino do Atlético, campeão mineiro. Ele foi e perguntou à moça, quantos jornal tem aqui? Tinha acabado de chegar, se eu não me engano, era 50 unidades do jornal. Ele falou que queria todos. Eu não tinha nada e hoje eu vivo do futebol feminino. Em 97, comecei com a parceria no futebol feminino entre IAT e o extinto Brasília Esporte Clube. Nós disputamos em 98 já o primeiro campeonato candango, sendo que em 97 eu iniciei um trabalho inédito, que normalmente as equipes de futebol feminino treinavam aos sábados só, eu passei a levá-las para o IAT, treiná-las durante a semana inteira. Em 98 a gente já disputou uma competição já oficial e fomos até a final, fomos vice-campeãs contra a Aruque, lá uma decisão lá no Bezerrão, foi o primeiro ano. Isso serviu para pavimentar o caminho para 99. 99 nós fomos campeões invictos. Crespon, para mim, é o espelho de tudo, né? Falo Carvalho porque o Carvalho correu atrás, quando ninguém mais queria, tava lá o Carvalho correndo atrás. Quando tinha 2 times para jogar o Brasiliense, o Carvalho ia lá, pagava inscrição de mais 2 times para ter o Campeonato Brasiliense. Aconteceu isso por vários anos. Várias vezes o Carvalho fez isso para que não deixasse o futebol de Brasília morrer. Montou equipes, nunca largou a modalidade, poderia ver dificuldades de toda maneira que o Crespon estava, sempre com aquela crença que nós chegaríamos. Eu fui atleta do Crespon, como ela também foi, inclusive meu primeiro título brasiliense foi pelo Crespon, respeito muito o clube, respeito muito o presidente, porque é um percussor do futebol feminino. E houve um hiato muito grande na passagem dos anos 90 para 2000, que foi realmente que estava começando. E o Crespon, cara, é pioneiro nisso, né? Que tá desde o começo ali na luta, vem aos pouquinhos. E é isso, a gente também tem, além do trabalho esportivo, sempre tivemos um trabalho social. Ao longo desses anos já devem ter
com formação acadêmica aqui, mais de 30 atletas, entendeu? Com bolsistas do Crespom. Então a gente sempre primou por esse lado. As meninas têm assistência odontológica, assistência médica. O Crespom é um clube que eu acho que hoje está começando a se organizar melhor. Até então ele não passava, pelo menos pra gente, essa organização interna tão importante que é necessária hoje para se sustentar na elite do futebol feminino, justamente porque tivemos esse crescimento. Então, a competitividade aumenta, a exigência de profissionalização também, porque ela se reflete dentro de campo. O Crespom estava em todas as finais brasileiras. Todo ano estava Crespom, todo ano estava Crespom. Quando você está de fora, que você vê o Crespom, você fala, não, vou montar o time para ganhar do Crespom. E foi daí que o futebol feminino começou a evoluir. Os outros times começaram a se fortalecer para começar para ganhar do Crespom. A minha família sempre foi apaixonada pelo futebol, não só pelo futebol, pelo esporte em si, mas principalmente pelo futebol. Nosso pai e nossos tios tinham um time de futebol, da família mesmo, né? Porque meu avô teve 12 filhos, então eles tinham um time de futebol da família, que na época era o Canarinho, né? Canarinho, aqui, então até que a gente tem uniforme até hoje. Eu sempre falo que elas são referência para muitas mulheres, né? A gente tem uma rivalidade mais saudável, né? Opa, peraí, a gente pode fazer algo a mais pelo futebol feminino. E como a gente sempre teve o sonho de ter um time de futebol feminino, a gente sempre teve esse sonho porque veio da minha família. A gente queria um futebol feminino que fosse mais respeitado de Brasília. E naquele momento a gente não sentia que a modalidade estava sendo valorizada da forma que nós queríamos. E acho que a Nayeri e a Nayara criam um projeto que começa ali no âmbito social, mas que cresce. E quando o futebol feminino abre as portas, de fato, elas estão bem estruturadas, estão bem preparadas, com profissionais que gostam ali do assunto, que já são envolvidos com a modalidade. Vamos começar ali buscando uma faculdade parceira, alguma coisa nesse sentido, para que nós possamos crescer como formiguinhas. E hoje nós conseguimos alcançar grandes coisas, eu considero, pelo pouco tempo de trabalho e sem o investimento e a estrutura que muitos clubes têm, pelo fator de ter um masculino por trás. Mudamos a vida de várias meninas, porque várias meninas tiveram formação na faculdade, hoje têm a sua própria profissão, são virados cidadãos através do projeto, então isso também é um título muito grande para a gente. O trabalho que o Minas e CESP faz é um trabalho fantástico. As meninas lá, a Nayara e a Nayeri, elas são dedicadíssimas, de muita competência. Eu admiro muito o trabalho que elas fazem, né? E tiram leite de pedra, mas entregam resultado, né? Nós começamos ali desde 2012. Nosso primeiro título do Candangão foi em 2016. Nós tivemos o processo. É uma rivalidade saudável. Crespom e Minas é um derby, né? Como se diz, no futebol feminino candango, né? E elas são referência, cara. Não tem o que falar. O Minas Brasília tem um trabalho muito importante e acredito que tenha puxado o bonde, vamos dizer assim. Poxa, nós conseguimos um título brasileiro. Isso é muito importante pra gente, pra Brasília, pra federação. E eu fico muito feliz, de verdade, assim, fico muito feliz mesmo saber que nós somos as percussoras e saber também que as pessoas têm esse reconhecimento. Só que naquele tempo, nenhum time de Brasília conseguia chegar até as quartas de uma competição nível nacional. Então a gente foi campeã, então pra gente naquele momento foi uma coisa surreal. Autoriza a cobrança. Vem Tainara contra Cris. Tainara contra Cris. Partiu Tainara, bateu! Defendeu Cris! É campeão brasileiro da Série A2! Quando nós conseguimos o título da A2 em 2018, então as portas começaram a se abrir. Por quê? Porque veio o resultado, o Brasília começou a ser vista, melhorou o ranqueamento da federação. Assim, pra gente, assim, no início, foi, assim, o Guarani citou, foi muito rápido, tudo que aconteceu com a gente, com o clube, né? Mas eu falo assim que foi rápido, mas por mérito, sabe? Porque nós realmente nos entregamos, eu não falo que foi nem 100%, foi 1000% de nós, 24 horas por dia, pra gente conseguir fazer essa transição realmente acontecer e chegar, por exemplo... não é fácil ser campeão brasileiro de uma Série A2. Jogando a Série A1, a gente dava uma oportunidade para um outro time daqui de Brasília jogar A2, né? Porque antes, um time de Brasília tinha que se matar para jogar a Série A2, né? Então, só ia um. Que chega um momento também que nós temos que parar de reclamar, sabe? Falar
parar de ficar falando assim, porque teve isso, porque o futebol feminino é isso e aquilo. Cara, se nós não fizermos algo para mudar essa história, então não vai acontecer. E foi o que nós se prontificamos para fazer. Na verdade, foi um passo gigantesco que o Minas deu, né? Realmente levantamos a bandeira do futebol feminino. Queriam tirar o Crespon, mas para você tirar o Crespon, você tem que montar um time forte. Né? Foi quando veio o Minas, que depois do Minas, queriam tirar o Minas, aí veio o Real. Apesar de assistir alguns jogos de futebol feminino, né, eu acompanhei alguns jogos da era áurea, né, do Brasil, né, o tempo da Marta, da Formiga, da Cristiane e outras jogadoras de destaque, né, que tinham o Rini. Eu gostava muito do futebol delas. Mas eu não pensava nisso. Mas aconteceu que um clube que jogava o campeonato feminino não teve condições de disputar num determinado ano, que foi há 2 anos atrás, em 2018. E nos procuraram, perguntando se a gente poderia fazer pelo Real. E o Real que veio como uma grata surpresa, né? E realmente está querendo coisas mais altas. Então já veio aquela base daquele clube. Nós contratamos mais umas 6, 7 jogadoras de muito bom nível e no primeiro ano conseguimos o título. É difícil, né, quando você está ali sendo campeã e chega uma pessoa e toma teu lugar. Nós enfrentávamos o Minas, que é inclusive um clube que a gente elogia muito, porque elas lutam com muito esforço e são realmente vitoriosas, né, em muitas frentes, e nós conseguimos ganhar do Minas, que disputava a primeira divisão. Apita o árbitro, pode comemorar, pode soltar o grito. O sonho é real, o sonho é azul, o sonho é do Real Brasília. Não é fácil, pra gente foi bem difícil, né? Porque falaram, o Real, mas a gente falava, Real, quem é Real? Quem é Real? Primeiro ano perdemos por Real, a gente falou, cara, é o Real. Real, foi aí que começou a rivalidade, né? Então, é sempre bom ter um rival, né? Porque qual seria a graça? Agora a gente sempre fala, o que seria do Flamengo se não fosse o Vasco? O que não seria do Vasco se não fosse o Flamengo? O Real e Minas ninguém quer perder nem para o ímpar, né? Mas, de qualquer maneira, a gente continua mantendo um clima saudável, mas com um alto nível de competitividade. Temos o Real Brasília, que começou com o masculino, que tem projeto de base, ou seja, se estruturou todinho no masculino. Quando viu uma oportunidade, falou, quanto que custa aí para fazer um futebol feminino, né? E aqui nós não temos diferenciação. O tratamento que é dado ao masculino é o tratamento dado ao feminino. Entende? E isso as meninas sentem muito bem, porque não é o que acontece muito em todos os clubes. Em alguns clubes, inclusive os clubes da primeira divisão do masculino, nem sempre eles dão uma atenção devida ao futebol feminino. Então elas valorizam muito isso. E eles tratam a gente de uma maneira que... Eu já passei por clubes de camisa, eu nem cito nomes, mas é diferente demais. Tinha dinheiro para investir, investiu e conseguiu colher resultados mais rápido, né? O clube que oferece, o Real Brasília, que oferece toda a estrutura necessária para a gente e sem obrigação nenhuma, né? Que é o que mais pesa para mim, o que mais... Sinto orgulho no coração pelo Real Brasília, que eles não têm obrigação nenhuma de estar fazendo por nós. Primeiro de tudo, de gratidão ao que elas têm feito pela gente, pelo clube, né? Depois, de satisfação por ver que a gente começa a colocar na capital do país um trabalho que já é reconhecido hoje no Brasil todo. Ao invés da gente, do Minas, mandarem meninas de Brasília saírem para jogar em outro estado, no campeonato nacional, aí foi quando o Minas, o time do Real, conseguiu trazer meninas para Brasília, fortalecer Brasília com meninas de fora para jogar o campeonato nacional, né? E foi quando tudo começou a acontecer. E hoje a gente está aqui com a história já, né? Em pouco tempo, vai fazer 2 anos de clube no mês que vem. Com o Real subindo, era uma outra oportunidade para outro time jogar a Série A2. Então acho que foi daí que a gente mudou a chave de Brasília, né? Mas, cara, os três times, assim, acredito que o futebol candanga é de orgulho, né? Sendo bem falado, sendo bem visto, é importante. Não vai dar chance para nenhum entrar em zona de conforto. A gente vai procurar sempre uma qualificação para poder superar o adversário. Então, para mim, o Crespon foi o que abriu as portas, né, para
para que houvesse o time do Minas, para que houvesse o time do Real. Não vou mentir, todos os dias dá vontade de desistir, todo dia a gente manda mensagem uma para outra, o ano que vem não existe mais, amanhã não dá mais. E o feminino vai indo, aos trancos e barrancos a gente vai dando orgulho aí pro futebol candango, é os nomes que elevam o estado, né? Não é fácil fazer futebol feminino, não é fácil, ainda mais com ainda existindo muito preconceito, ainda existindo muito interesse próprio, fazer pelo que convém. A gente vai evoluir, eu sempre falo muito, quando Brasília começar literalmente ver o futebol feminino com os outros olhos. Infelizmente hoje eu peço até um socorro para os empresários, né, Nery, para os políticos, no sentido de não deixar a gente ter que finalizar, não deixar a gente ter que desistir desse grande sonho, que hoje não é um sonho só nosso. Vai andar, as autoridades têm que olhar pra gente, né, o povo tem que, os diretores, presidentes e tal, federação, tem que ser mais ativo em questão de esporte, né, dar mais valor à criançada que está chegando, às meninas, né, dar mais incentivo, é muito importante isso, cara. Nós precisamos que algumas pessoas acreditem no nosso projeto, porque é um projeto 100% da modalidade, é um projeto que agrega valores por conta do empoderamento da mulher, que é nossa maior bandeira, né, que a mulher pode estar onde ela quiser estar, ela pode estar, então assim, é o que nós sempre levantamos. Então o que eu espero é que as meninas da nova geração que vem por aí dê valor a cada detalhe, dê valor num campo bom para treinar, dê valor numa condição de trabalho que o clube der. Cara, as meninas que vão vir da geração de agora pra frente vão pegar um momento muito bom do feminino, né? Quem tá parando, lutou, galgou até aqui, né? E também eu acho que vale a pena aquele orgulho de ter lutado, né? E deixar isso aí pra geração que tá chegando, né? Que a gente sirva de exemplo para elas, que não é fácil. A gente já deu um salto com 3 times, né, no campeonato nacional e tem muito a evoluir. Então aproveitem esse momento do futebol feminino que vai vir, não esqueça não, aquelas que passaram. Eu digo por mim, eu estou há 11 anos, já passei muita coisa. A gente vê muito de perto e vê que está mudando, né? Então como é recente, mas como os passos também estão sendo um pouco mais largos para essa mudança. Eu vejo que está numa crescente, um carinho muito grande que eu tenho por Brasília, é uma cidade que eu amo mesmo. É a minha segunda casa, né, que eu falo, tem Belo Horizonte, é a minha segunda casa onde eu me senti melhor, em todos os lugares que eu passei foi aqui. O futebol ele vive de competitividade, então é muito bom que outros clubes também se credenciem, se preparem e tenham essa disputa sadia, né? E isso vai trazer muito também os olhos da população para a qualidade do trabalho que está sendo feito. A competitividade aumenta, a exigência de profissionalização também, porque ela se reflete dentro de campo. Então acredito que sim, temos um cenário esperançoso no DF. E agora está lançado os desafios, que é o Crespon em sua primeira participação, o Minas, que eu quero crer que logo vai voltar, né? Isso é transitório, e o Real que fez a permanência na 1. E o futuro, cara, é aquilo. A gente continuar brigando, vai ser uma briga, igual eu falei pra você anteriormente, vai ser uma disputa saudável entre, principalmente os grandes do DF, saudável, mas que dê retorno pro futebol candango, né? Eu acho que é um orgulho, né? Muito legal. É uma conquista. Acho que esse contexto, enxergar o futebol feminino e os avanços que ele tem tido recente, ver que tem público. Eu sou muito grata por tudo que o futebol me proporcionou. Então, gratidão é a palavra que define. O futebol feminino vai alcançar, eu tenho certeza, o ápice do futebol feminino vai chegar. Então, quando a gente chegar lá, seja se eu estiver jogando ou quem estiver jogando, que não perca o verdadeiro sentido do futebol, que é agregar valores, agregar pessoas e trazer alegria para o torcedor. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e ama o que faz. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil,
vida dessa mulherada. Mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem balada. Além de muito treino e dedicação, não tem final de semana nem feriado.